Crise da representação política. Sabe-se o conceito de crise pressupõe aspectos negativos e positivos. Os primeiros dizem respeito à sensação de desordem pela qual se é impelido a desacomodar de uma estrutura aceita até então. Porém, uma crise também alerta para o nascimento de algo diferente, com características que precisariam ser esclarecidas para a reinvenção de uma nova ordem. Neste estudo, a intenção não é apontar soluções, elas não existem por antecipação, mas destacar elementos que sinalizam a necessidade de mudança a fim de preservar a democracia. A partir da segunda metade do século XXI, têm sido intensificadas as críticas à legitimidade da representação política. Trata-se de avaliações de âmbito internacional, não restritas apenas à realidade brasileira, que revelam a necessidade de democratizar a democracia. O que se observa é a demanda por uma participação popular. Melhor dizendo, a crise atual, conforme abordam alguns autores, é inerente à expressão democracia representativa, que desde seu início tentou conciliar dois conceitos conflituosos, democracia e representação. Se entendemos democracia como governo do povo, ao passo que a representação consiste na seleção de apenas alguns que decidem, conclui-se que os critérios para conceber o poder a alguns nem sempre têm sido os mais democráticos. Basta conferir a longa luta pela igualdade perseguida pelos excluídos, geralmente vistos como inferiores, incapazes de assumir postos de poder. Essa desigualdade antiga é revelada pelo simples exemplo do esforço em universalizar o sufrágio no início do Estado liberal. Predominou o voto censitário, em que só votavam e podiam ser votados os que detinham posses. No mundo ocidental, muito lentamente se ampliou o acesso ao voto, embora a inclusão de mulheres tenha ocorrido apenas a partir do século XX, além de a conquista desse direito ser bem mais recente para analfabetos. A esse respeito, o filósofo franco-argelino Jacques Rancière escreveu em 2005: essa ampliação significou historicamente duas coisas: conseguir que fosse reconhecida a qualidade de iguais de sujeitos políticos àqueles que a lei do Estado repelia para a vida privada dos seres inferiores, conseguir que fosse reconhecido o caráter público de tipos de espaço e de relações que eram deixados à mercê do poder da riqueza. Significou também lutas contra a lógica natural do sistema eleitoral, que transforma a representação em representação dos interesses dominantes e a eleição em dispositivo destinado ao consentimento. Está na obra O ódio à democracia, do Rancière. De acordo com Rancière, as conquistas graduais da igualdade sempre correm riscos de regressão, porque nossas democracias se baseiam em estados que encontram meios de dominação oligárquica, o que se deve ao ódio à democracia, ou seja, a recusa obstinada de integrar os sempre considerados inferiores. Isso nos faz lembrar Platão, que desdenhava a democracia recém-nascida, embora reservasse o poder político para poucos, escolhendo-os entre os mais sábios e não entre os mais ricos.